Olá, bem-vindos ao canal Liberdade Financeira. Aqui exploramos as melhores estratégias de investimentos e finanças pessoais para que possa alcançar a independência financeira que sempre sonhou. Hoje, estamos muito animados para compartilhar convosco uma análise exclusiva das ações do Banco BCP. Esta é uma oportunidade incrível para entender melhor como esta empresa funciona, e se vale ou não a pena comprar algumas ações. No fim do vídeo iremos ainda dizer quais são os seus pontos fortes e fracos financeiramente, e tentar chegar a um valor justo por ação. Então, se procuras melhorar as tuas habilidades de investimento e aprender como alcançar a liberdade financeira, assista até ao fim. BCP. O Banco Comercial Português é o maior banco privado de Portugal, com uma presença significativa em todo o país e operações em vários outros países, incluindo África e América Latina. Fundado em 1985, o BCP é conhecido pela sua ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo contas correntes, empréstimos, cartões de crédito, seguros e investimentos. Ao longo dos anos, o BCP tem desempenhado um papel importante na economia portuguesa, apoiando o crescimento de pequenas e médias empresas e ajudando a criar empregos. Além disso, o banco tem investido em tecnologia de ponta para melhorar a experiência do cliente e tornar os seus serviços mais acessíveis e fáceis de usar. Em termos de ações, o BCP é listado na Bolsa de Valores de Lisboa e é uma das principais empresas de capital aberto de Portugal. O seu desempenho tem sido bastante estável ao longo dos anos, com flutuações sazonais, mas com uma tendência geral de crescimento a longo prazo. Para aqueles interessados em investir em ações, o BCP pode ser uma opção interessante para considerar, especialmente como parte de uma carteira diversificada. No entanto, nada de tirar conclusões antes de darmos uma vista profunda nas principais métricas financeiras da empresa. Métricas. Neste canal, quando analisamos a saúde financeira de uma empresa pela primeira vez, começamos por investigar uma série de métricas específicas para avaliar o seu desempenho e potencial de investimento. Algumas dessas métricas incluem métricas de preço, património, número de ações em circulação, rendimento e segurança dos dividendos, entre outras. No entanto, tratando-se o BCP de um banco, é importante levar em consideração algumas métricas financeiras específicas que são relevantes para o setor bancário, como taxas de juros, qualidade dos ativos, saúde financeira dos clientes, etc. Além disso, é importante considerar a situação económica e regulatória do país, uma vez que pode ter um impacto significativo no desempenho do BCP e na decisão de investir no mesmo. Ao avaliarmos todos esses parâmetros financeiros, podemos ter uma visão mais completa e precisa da saúde financeira do BCP e avaliar se ele é uma boa opção de investimento para o nosso portfólio. Setor bancário. Mas antes de mergulharmos até aos números deste banco em concreto, vamos ter a certeza de que percebemos como funciona a banca de um modo geral. O setor bancário funciona como intermediário financeiro, ou seja, capta recursos de pessoas e empresas com excesso de dinheiro e empresta os mesmos a quem precisar. Os bancos ganham dinheiro ao cobrar taxas e juros maiores do que o custo de captação de recursos. Essa diferença chama-se de spread. Algumas das principais fontes de receita dos bancos incluem juros cobrados em empréstimos, juros pagos em depósitos, cobrança de taxas por serviços financeiros e rendimentos obtidos a partir de investimentos financeiros que os próprios bancos executam. As situações económicas que mais influenciam os resultados dos bancos incluem a taxa de juros, a inflação, a estabilidade do mercado financeiro, a qualidade dos ativos dos clientes, e mais. Quando a economia está a crescer e as taxas de juros são baixas, os bancos tendem a ter uma melhor performance, pois há mais procura por empréstimos e o custo de captação de recursos é menor. Por outro lado, em períodos de crise económica, a qualidade dos ativos dos clientes tende a piorar, o que pode levar a perdas significativas para os bancos. Ou seja, em períodos de incerteza, quando as famílias e empresas no modo geral começam a ter dificuldades em pagar os empréstimos, por exemplo devido à subida das taxas de juro, muitas podem entrar em incumprimento e provocar grandes prejuízos ao banco. Por isso, é importante ter em mente que o setor bancário é altamente sensível às mudanças na economia e nas condições financeiras, e que os resultados dos bancos podem flutuar bastante ao longo do tempo. Análise financeira geral. O BCP apresenta atualmente um preço por ação de 20 cêntimos. Lembramos que o preço por ação nada tem a ver com o preço da empresa, ou se a ação está barata ou cara. Uma ação de 20 cêntimos pode facilmente ser considerada mais cara do que uma ação que custe, por exemplo, 5 ou 10 euros. Explicando, preferia comprar uma ação por 100 euros que gerasse de lucro 10 euros por ano, ou preferia comprar uma ação por apenas 1 euro mas que só gerasse de lucro 1 cêntimo por ano. Fazendo as contas vemos que a ação que custa 100 euros gerando 10 euros a cada ano apresenta um retorno de 10% anual.
E por outro lado, a ação que custa apenas €1, apesar de parecer muito mais barata, na realidade tem um retorno bem menor. Dividindo o lucro anual de 1 cêntimo pelo preço da ação, chegamos a uma rentabilidade anual de apenas 1%. Ou seja, 10 vezes menor que a ação que aparentemente parece 100 vezes mais cara. Em relação ao preço da empresa, também é errado que uma empresa com ações cotadas a €1 vale menos que uma empresa com ações cotadas a €100. Para perceber isso, basta multiplicar o preço de cada ação pelo número total de ações. Por exemplo, imaginemos que a empresa A tem as ações cotadas a €1, mas tem 1 milhão de ações em circulação, e a empresa B tem as ações cotadas a €10, mas tem apenas 1000 ações em circulação. Fazendo o cálculo, rapidamente vemos que a empresa A tem um preço bastante superior ao da empresa B, apesar do preço das ações indicar o contrário. Margens. Agora, de volta ao BCP, o banco apresenta uma margem operacional de 25% e uma margem de lucro líquido de 7%, que não são especialmente elevadas. Balanço. O banco tem um total de ativos avaliados em 97,2 mil milhões e um total de passivos de 91,7 mil milhões. Subtraindo o primeiro do segundo, chegamos a um capital próprio de 5,8 mil milhões. Comparando este valor à capitalização de mercado da empresa, que é o preço total das ações das suas ações, poderá parecer que a empresa está bastante barata segundo esta métrica. Pensando que por 3,8 mil milhões estamos a comprar um total de 97,2 mil milhões em ativos, e depois de pagarmos todas as dívidas ainda sobram 5,8 mil milhões. No entanto, como dito anteriormente, é preciso ter especial atenção ao analisar os ativos de um banco. Como a maioria desses ativos são simplesmente empréstimos fornecidos a clientes, se os mesmos não os conseguirem pagar, de nada valem para o banco. A má avaliação ou a sobrevalorização desses ativos poderá levar os investidores a cometer grandes erros. Lembramos que foi assim que se originou a crise financeira de 2008, que afetou todo o mundo. Por outro lado, a situação líquida da empresa, que representa os seus ativos e passivos correntes, conta uma história muito menos agradável. O banco tem de momento um total de ativos correntes de 8,75 mil milhões e um total de passivos de 71 mil milhões. Ou seja, se o banco quiser pagar todas as dívidas que tem de curto prazo com o dinheiro que tem em caixa, iriam faltar cerca de 60 mil milhões de euros, e isso pode ser preocupante. Lucro. O BCP tem apresentado um lucro bastante oscilante, conseguiu cerca de 300 milhões em 2018 e apenas 138 em 2021. Ao analisar os valores dos últimos 5 anos, chegamos a uma média de 200 milhões por ano, que tem vindo a diminuir dos últimos 5 anos para cá. Cabe a cada investidor fazer o seu trabalho e tentar perceber se esta tendência irá continuar, ou não. Dividendos. Atualmente o banco distribui dividendos no valor de 0,0009 cêntimos por ação, que representa uma rentabilidade anual de 0,43%. O total de dividendos distribuídos pela empresa este ano foram cerca de 15 milhões, apesar de darem uma baixa rentabilidade, representam apenas uma pequena parte dos lucros da empresa. Isso quer dizer que assim a mesma ainda tem fluxos que sobram para investir, pagar dívida e, por exemplo, recomprar ações. Preço. Existem várias formas de calcular o preço justo de uma ação, temos várias métricas e vários métodos que já se provaram úteis ao longo do tempo. Um dos indicadores mais conhecidos é o famoso preço sobre o lucro, como o nome indica, é a divisão do preço total da empresa pelos lucros gerados pela mesma ao fim do ano. O PL atual do banco é de 23, que a comparar pela média do mercado, 13 ou 14, é bastante elevado, poder-se-ia justificar um valor mais elevado que a média se a empresa apresentasse crescimento constante dos lucros, mas analisando os últimos 5 anos, não parece o caso. Outra métrica é o método do fluxo de caixa livre descontado, mas na maioria das empresas portuguesas o fluxo de caixa livre não vem presente nas demonstrações financeiras, então não podemos usar esta métrica com segurança. Por fim, temos o quociente do património líquido pela capitalização de mercado, que parece bastante atrativo, no entanto, como mencionado anteriormente, é preciso ter especial atenção e dedicar algum tempo a analisar e avaliar a composição dos ativos do banco. Conclusão. Com métricas de preço pouco atraentes, resultados inconsistentes e margens insuficientes, exceto o rácio do património líquido, esta empresa pode não parecer uma opção de investimento atrativa. No entanto, é importante lembrar que esta é apenas uma primeira análise e não deve ser a base para uma decisão de compra ou venda. Além disso, como se trata de um banco, é necessária uma análise mais aprofundada e o uso de várias métricas específicas para conseguir uma avaliação precisa. Portanto, considerando o fato de que há inúmeras outras ações cotadas em bolsa para investir e que muitas delas são de análise mais fácil e compreensível, para mim, não há motivo para dedicar mais tempo a uma análise detalhada desta empresa. Obrigado por assistir a este vídeo.
Esperamos que tenha sido útil na sua jornada para alcançar a liberdade financeira. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo exclusivo sobre investimentos e finanças pessoais. Até a próxima!